Este é o trabalho de conclusão de curso do aluno João Antônio Calazans do Prado Carvalho, intitulado Avaliação Ambiental Estratégica do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. A banca foi composta pelo professor Ricardo Abranches Félix Cardoso Júnior e o professor James Hall, e eu, Marcos Teixeira, professor orientador. A defesa foi realizada no dia 26 de abril de 2021, em ambiente virtual, e está disponível no endereço abaixo. Bom dia. Vou falar sobre avaliação ambiental estratégica no Comperj. E, basicamente, devido à evolução da humanidade e o crescimento urbano e populacional, a gente vem causando diversos impactos diretos e indiretos. E, com isso, a gente tem que avaliar a necessidade de atualizar as mudanças, atualizar e mudar as políticas públicas, planos e programas. E, assim, surgiu a avaliação ambiental estratégica como instrumento da avaliação ambiental, e junto com outros marcos do direito ambiental também, como o artigo 225 da Constituição Federal, a Lei 9605, que é popularmente conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais, que também atribuiu a dupla imputação das pessoas jurídicas e físicas em caso de crimes ambientais, o Código de Processo Penal, que vai disciplinar esses processos, e a perícia ambiental para fornecer materialidade e autoria para embasar a decisão judicial. Tem também o estudo de impacto ambiental, junto com o relatório, e as resoluções CONAMA. Nesse caso, eu exemplifiquei como a 01 de 86. Bom, como objetivo, tem como objetivo analisar um estudo de caso no Comperj, que teve a aplicação da avaliação ambiental estratégica, para também a forma de desenvolver políticas públicas, boas práticas, um breve contexto internacional. Por exemplo, os Estados Unidos foram os pioneiros, a Nova Zelândia regulamentou em 91, a Holanda e a Grã-Bretanha em 93, e também estudar essa aplicação em áreas de proteção ambiental. Bom, a avaliação ambiental estratégica, ela tem como objetivo avaliar os impactos ambientais com uma visão mais estratégica desses processos e programas para subsidiar a tomada de decisão. Com isso, ele pode auxiliar o processo de integração ambiental em programas, planos e políticas públicas. Então, ela basicamente é um procedimento sistemático e contínuo de avaliação desses processos, baseados no princípio da avaliação de impactos ambientais. Então, como objetivos, basicamente ela foi retirada do Estudo Internacional de Eficácia da Avaliação Ambiental, de Sadler, que foi em 98 e atualizou 96 e atualizou em 98. E basicamente tem esses benefícios, né? A decisão que integra os aspectos ambientais de desenvolvimento, a formulação de políticas e planos ambientalmente sustentáveis, busca também fortalecer e facilitar a avaliação do impacto ambiental de projetos, que busca identificar o mais cedo possível esses impactos que vão ser causados por essas políticas, planos e programas, de forma a mitigá-los. Né? Então, esse instrumento, a política ambiental, ele vai acarretar a ampliação da tomada de decisão e integra isso à proteção ambiental. Então, como princípios norteadores, Rick Perivel, ele enumera esses 6 princípios. Basicamente, ela tem que iniciar antecipadamente, promover a participação das partes interessadas, focar em restrições ambientais fundamentais, não predizer efeitos da ação estratégica. Além disso, o que a gente pode observar é que os conceitos da avaliação ambiental estratégica são de comum acordo, mas a metodologia ainda é discutida, né? Porque ela é muito flexível e não tem uma receita que pode guiar basicamente todos, então tem que se adaptar ao caso concreto. Mas é importante destacar esses critérios, são de boas práticas internacionais, que ela deve ser integrada, orientada à sustentabilidade, focalizada, responsável, participativa e interativa. Bom, como requisitos, essa experiência internacional, ela resultou nesses requisitos e algumas boas práticas, como eu falei anteriormente, e como não pode ser definido uma fórmula ainda, como eu já falei também. Dessa maneira, esse instrumento tem que se manter flexível para se adequar ao caso concreto e para buscar maior efetividade na sua implantação. Por isso, foram identificadas algumas condições para aplicação, segundo Maria Partidária. Né? Então, tem que se referenciar um contexto de política, tem que se adaptar ao processo de decisão e se integrar com o processo de formulação das políticas de planejamento. Agora, vamos para a aplicação. Bom, para se alcançar essa efetividade na aplicação da avaliação ambiental estratégica, é importante que se observe a compatibilidade desse instrumento com outros instrumentos da gestão ambiental, para que possa integrá-los. Por exemplo, entre os instrumentos que podem ser incluídos nesses programas, nessa avaliação, são os programas nacionais de política ambiental e os planos de gestão ambiental, por exemplo. E nessa integração, a gente pode obter uma sinergia
decorrente dessa importância e dos objetivos de cada um desses instrumentos. Então, o que a gente pode observar é que a avaliação de impacto ambiental e a avaliação ambiental estratégica, elas se complementam, porque elas são provenientes de instrumentos da gestão ambiental. Eu acho importante também definir o que são essas políticas, planos e programas. A política, basicamente, é compreendida como uma conduta ou direção que um governo adota e baseada em juízos subjetivos. O plano é entendido como uma estratégia composta de objetivos, alternativas e medidas para implementar essa política. Programa é definido como um conjunto de propostas, instrumentos e atividades para implementar essa política também. E aqui eu botei o projeto, que é o planejamento, gestão e operação de empreendimento. Além disso, as técnicas de aplicação da avaliação ambiental estratégica, elas são provenientes de etapas sequenciais com os questionamentos. E o Ministério do Meio Ambiente definiu, por exemplo, em rol exemplificativo, esses questionamentos. Então, basicamente, tem que se fazer essas perguntas. O que se quer alcançar com essa decisão, quais são as opções para atingir o mesmo objetivo e quais são as consequências, e algumas outras. Além disso, posteriormente, eles definiram as etapas sequenciais básicas como uma receita geral, mas sem especificar o caso concreto, né? E isso foi de acordo com a experiência internacional. Basicamente, é a seleção de propostas, de decisão estratégica, estabelecimento de prazos, a definição do conteúdo da avaliação, ou seja, o escopo da avaliação, avaliação de impactos estratégicos, a documentação, informação, revisão, decisão e o acompanhamento, que é junto com o monitoramento. Basicamente, a primeira etapa, você tem que definir a necessidade de aplicação desse instrumento e é onde se verifica a probabilidade dos impactos ambientais que vão indicar a necessidade ou não da avaliação ambiental estratégica. Então, considera os recursos naturais, os intensivos de recursos hídricos e ocupação do solo, sinergia desses impactos, entre outros. Já a segunda etapa é para avaliar a tempestividade das propostas e, partindo para a terceira, tem que estabelecer o propósito e a matriz institucional que vai ser inserido esses prazos e as propostas que foram destacadas anteriormente. Aí depois você vai documentar e juntar todas as informações e partir para a tomada de decisão. Então, após essa documentação e a revisão de todo o conteúdo, é importante que se considere os resultados que foram obtidos de outros estudos que foram realizados durante todas essas etapas. E assim você vai decidir se implementa ou não essas políticas, planos e programas públicos. Basicamente, outro detalhe importante é que os resultados obtidos eles devem nortear a formulação de outras políticas futuras nessas áreas e para que sejam integradas de forma geral, né? E, por fim, o monitoramento tem que avaliar a qualidade ambiental do local lá, de acordo com o que foi previsto nas etapas anteriores. Então, você vai fazer essas análises desses impactos e monitorar ao longo do tempo. Agora, especificamente no Comperj, basicamente é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, está em Itaguaí, tem uma área de 45 km² e basicamente era para suprir uma demanda da Petrobras de refino de derivados de óleo no Brasil. Ele tinha como previsão para entrada em operação em agosto de 2013, mas em 2014 basicamente estava em 80% da montagem física. Só que teve diversos problemas que atrasaram a conclusão desse empreendimento. Então, assim, de 2007 a 2009, a Petrobras realizou uma avaliação ambiental estratégica em torno da Baía de Guanabara, só que sem especificar o Comperj. Então, avaliava diversos empreendimentos ao redor da Reduc, ali em Caxias, enfim, não avaliava especificamente o Comperj. E com isso surgiu uma ação civil pública do Ministério Público do Rio, e através de um inquérito civil público, né? E também teve alguns termos de ajustamento de conduta por causa da reorganização do Comperj, das políticas, planos e programas para a região. E essa reavaliação foi feita pelo Laboratório Interdisciplinar do Meio Ambiente da UFRJ. Bom, como materiais e métodos, basicamente é definido como uma pesquisa descritiva da avaliação ambiental estratégica e é uma revisão bibliográfica em que foi feito um recorte temporal na plataforma Ciel de alguns artigos, alguns livros também, peguei na internet, e a partir dessas palavras-chave, e foi pesquisado diversos autores renomados no direito ambiental e na área ambiental de modo geral. Então, por exemplo, Luiz Henrique Sanches, Rico Perivel, Maria do Rosário, Partidário, entre outros. Bom, resultados de discussão. No final da pesquisa, que a gente eu pude encontrar diversas questões que eu achei relevantes para ser abordadas e melhoradas ao se implementar um empreendimento no Brasil.
que seja passível de avaliação ambiental. Então, encontrei 35 artigos e selecionei alguns principais que não limitavam o escopo do estudo, ou seja, abordavam de modo mais geral. Foram eles: avaliação ambiental estratégica e as áreas de proteção ambiental, por que não avança a avaliação ambiental estratégica no Brasil, e a avaliação ambiental estratégica orientada pela transdisciplinaridade. Então, os principais problemas encontrados na aplicação consistem basicamente na ausência de regulação, a demora excessiva do Congresso para editar essa lei, porque está lá desde 2002 e tem um projeto novo de 2018, também não foi nem para, acho que aquelas comissões, enfim. Então, basicamente, quanto à aplicação dessa metodologia estratégica, especificando, vamos falar da aplicação nas áreas protegidas. Quanto à aplicação, basicamente, o que pode observar é que a aplicação tem sido vantajosa ao redor do mundo. Por exemplo, o Parque Nacional de Cairngorm, na Escócia, teve uma aplicação boa, segundo o artigo que está aí nas referências. E também no Canadá eles estão aplicando isso nos planos de manejo dessas áreas protegidas. Bom, já no Brasil, um dos problemas que a gente encontrou foi que o plano de manejo das unidades de conservação eles são muito extensos, complexos e não são efetivos. Então, por isso, a gente deve buscar simplificar esses planos para que seja efetiva a aplicação da avaliação ambiental estratégica. Então, outro ponto importante é a transdisciplinaridade na aplicação para agregar conhecimentos locais durante essa etapa. Então, por exemplo, Selig e Silva eles apresentam como algumas vantagens na aplicação dessa transdisciplinaridade na avaliação ambiental, que é a melhoria das abordagens de questões estudadas, adequada problematização dos fatores locais, porque realmente, se você abordar a população no local, eles vão conhecer os problemas daquela área, e uma possibilidade de tomar decisão colaborativa. Vou falar da reavaliação específica do Comperj, que foi feita em 2014, como eu falei, por causa do questionamento do Ministério Público. Basicamente, eles apresentaram alguns quadros, indicadores de cada cenário que eles criaram, para demonstrar as ações e os processos estratégicos que seriam tomados. Então, considerou os aspectos de cada meio físico, biótico, socioeconômico, e isso na área de estudo, só que o que a gente deve ressaltar é que cabe ao Ministério Público avaliar a continuidade dessa ação civil pública e, como eu vou falar mais na frente, para verificar a conformidade das ações que foram tomadas no termo de ajustamento de conduta. E, ao final do relatório, ele propõe um processo de acompanhamento do Comperj e propõe alguns fatores para implementar essas ações. Bom, então, os resultados obtidos a partir dessa análise qualitativa do relatório, a gente pode considerar esses fatores que seriam para avaliar como se foi atendido ou não, na minha opinião, né, o relatório. Então, é o momento de aplicação da avaliação ambiental estratégica, as considerações do meio físico, biótico e socioeconômico, o relatório executivo foi elaborado, o monitoramento e a avaliação foi classificada subjetivamente, né, de atendido, parcialmente atendido ou não atendido. Então, o relatório do Comperj, ele, para mim, obteve um rendimento um pouquinho abaixo do esperado, por causa de alguns fatores. A da realização tardia e uma avaliação ambiental estratégica específica do complexo, ou seja, já estava instalado desde 2008, só foi feita após a requisição do Ministério Público em 2014. A definição dos meios físicos e bióticos eles foram feitas de modo adequado, só achei um problema no meio social, porque ali a área realmente ficou bem complicada por causa da migração, da geração de expectativa, né, na população. Então teve uma migração em massa ali, isso gerou diversos problemas sociais, por exemplo, a geração de favelas, a cidade não tem infraestrutura para suportar essa quantidade de gente que migrou para lá. Enfim, basicamente o monitoramento ele tem de ser avaliado ao longo dos anos, né? Vamos ver o que eles vão fazer, quais ações efetivamente vão ser tomadas, e com isso o Ministério Público vai avaliar. Outro problema que eu encontrei foi que, após o termo de ajustamento de conduta, já tiveram decisões judiciais que levaram a competência do licenciamento para o IBAMA, só que eles delegaram esse licenciamento de volta para o INEA. Então, isso faz a gente pensar nas condições de concessão dessas licenças ambientais, para ver se elas realmente foram concedidas de forma íntegra, né? Basicamente é isso. Então, o que se observa é que as medidas propostas do Ministério Público elas não foram cumpridas, e por isso o Ministério Público continua com a ação civil pública na vara de Itaboraí para avaliar isso. Agora, para concluir, o que a gente pode observar é que esse instrumento ele pode ter seu uso ampliado no Brasil, porque basicamente ele não se restringe a empreendedores.
Isso faz com que sejam aplicadas políticas públicas que visem a preservação do meio ambiente, ou seja, projetos de educação ambiental, parcerias público-privados, todos nesse sentido, e diversos projetos de engenharia. Então, é necessário também que o poder público regulamente logo essas leis, para que seja definido o escopo, os princípios, os critérios norteadores, para que isso seja aplicado e possa ajudar o país de modo geral, né? Além de aumentar a participação da comunidade, como eu falei, tem diversos benefícios na aplicação da transdisciplinaridade na avaliação ambiental estratégica. E no caso específico do Comperj, vou reafirmar que as exigências do Ministério Público não foram atendidas, e então a avaliação ambiental estratégica, ao meu ver, não atendeu os objetivos propostos de modo geral, né? Mas como pontos positivos, a gente deve avaliar que assim, eles puderam atualizar os cenários da região, tanto ambientais como socioeconômicos. Eles reviram os aspectos de infraestrutura urbana, de mobilidade urbana de modo geral. O que a gente pode ver também como ponto positivo é a revisão da concessão dessas licenças para ver se está tudo em conformidade, né? E como ponto negativo, a gente pode citar que, apesar de terem sido detectados diversos problemas na região, eles não foram tratados e são objetos de ação futura. Mas a gente não sabe o prazo certo para implementação e conclusão. E, além disso, outro detalhe que eu achei importante ressaltar também foi a possível construção da barragem de Guapiaçu, que tende a abastecer a cidade de Niterói, São Gonçalo, Paquetá, por causa da crise hídrica que a gente está enfrentando. Mas vai ser complicado porque tem muita fazenda ali, tem muita família que mora ali, e isso pode atrapalhar eles. Então, para finalizar, a gente pode constatar a importância que, durante a regulamentação dessa metodologia, incluir também as áreas de proteção ambiental junto com seus planos de manejo. E é isso.